Boa noite. Vamos dar início a esse ciclo intitulado Trauma e Política, que, como já é do conhecimento de todos, ele teve origem a partir dos desdobramentos da apresentação do trabalho da nossa amiga Miriam Debier, que está hoje aqui presente, e que foi uma oportunidade para poder levar adiante diferentes pontos de vista, diferentes incidências sobre a questão do trauma. Hoje vamos dar início com a apresentação da Felícia, que é professora da PUC e pesquisadora da Faculdade de Saúde Pública da Unicamp, é psicanalista, como todos sabem. Para nós é muito valioso que a apresentação desse ciclo se inicie com a Felícia, porque é dessas oportunidades de poder escutar alguém num tema em que raramente se conjugam duas condições. É tanto a pesquisa quanto a vida pessoal se ligam no mesmo movimento de elaboração. Isso dá uma autenticidade, uma vivacidade à questão que certamente nós vamos ter oportunidade de compartilhar com ela. Então, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada, Mauro, pelo convite. Espero conseguir dar conta do recado, porque exatamente por esse comentário do Mauro eu estou inundada de várias coisas. Eu estava comentando que eu ainda não sei por onde eu vou. A Miriam me perguntou se eu estava com meu roteiro. Eu falei, não tenho roteiro. Realmente é um tema, para mim, que me é muito caro, né? Tanto que minha tese de mestrado, que resultou no livro O Tempo Traumático, né, é dos anos 90. Né, quando eu tinha que pedir desculpa de estar falando de trauma, porque naquele momento era um tema muito em desuso. Por que falar de trauma naquela época era alguma coisa passada, ultrapassada e tal. E, na realidade, como sempre é, né, toda tese é um atravessamento das nossas questões, foi uma tentativa de autoanálise, né, esse trabalho. Na medida que eu estava muito insatisfeita com as minhas análises, achava que elas não estavam dando conta das minhas questões, e aí eu fui sozinha, tentando descobrir alguns outros caminhos e consegui, né? Principalmente, acho que graças ao contato que eu tinha naquela época com o Fedidá e ao contato que então ele que de uma certa maneira me introduziu o Ferenczi, então por aí eu consegui desenvolver, toda uma ideia do trauma fora da representação, que naquela época, hoje não é novidade a gente falar sobre isso, mas naquela época, em São Paulo, porque no Rio não, no Rio era possível a gente discutir a questão do trauma fora da representação, mas em São Paulo isso era uma coisa assim, muito esquisita, né, nessa época. Tanto que eu ia para o Rio, eu tinha como meu co-orientador na época o Joel Birman, e eu tinha todo um diálogo lá, muito mais no Rio do que em São Paulo, para poder desenvolver o que eu estava querendo. E o que eu estava querendo era exatamente descobrir um jeito de resolver as minhas angústias. Minhas angústias como filha de Auschwitz, né? Na medida que minha mãe tinha estado no campo de concentração, e primeira geração pós-guerra no Brasil, minha língua materna é polonês, apesar de ter aprendido português. E que eu senti, apesar de ter feito análise desde os 15 anos de idade e tal, eu sentia que as análises não conseguiam chegar em algum lugar.
Então, eu acho que isso vai atravessar um pouco o que eu vou falar, porque não vou ficar muito preocupada em pensar, e nem tenho ficado muito preocupada, em discutir o trauma dentro da representação, um trauma que pode ser representável. O que me interessa, né, e que a partir daí eu realmente, não só por uma questão pessoal, mas por uma questão clínica, começou a me fazer muito sentido, foi exatamente poder pensar esse trauma fora da representação, e que isso a gente vai encontrar principalmente em situações mais dramáticas da vida, né, e ou situações de crise, em várias situações que a gente vai conversar aqui. Mas eu resolvi assumir um risco hoje. Eu resolvi, o título que vocês deram, Trauma e Política, ele me provocou uma ideia. Não sei, se não der certo também eu abandono e volto para o familiar, para mim, para o mais cômodo. Mas me provocou uma ideia de realmente começar a pensar na questão das políticas do trauma. Que eu acho que a gente tem ficado, e esse termo não é meu, né? Essa expressão não é minha, do Didier Fassin. Porque se quando eu começo a fazer pesquisa era uma coisa assim meio estranha falar de trauma, hoje, pelo contrário, nós estamos sob uma inflação total e absoluta de traumatismos traumáticos para tudo quanto é lado, né? E acho que isso tem uma história, eu acho que isso tem um contexto, sem dúvida nenhuma, mas então eu decidi começar de tentar entender a política do trauma, primeiro na política da psicanálise, né, de mostrar como o trauma foi um elemento de discórdia político e o que isso resultou, e poder inclusive entender algumas coisas que estão acontecendo hoje em dia, inclusive a própria aceitação de uma psiquiatria cognitiva em função de uma querela psicanalítica dos anos 29. Então eu vou primeiro tentar falar da macropolítica do trauma, pensar o trauma na sua macropolítica, pensando hoje, para depois ir voltar para a micropolítica do trauma, no sentido da clínica, né, do que eu tenho desenvolvido esses anos todos. Às vezes eu me sinto... Hoje não, mas os últimos anos, quando me pedem para falar outra vez de trauma, eu acho esquisito, tal, porque vamos lá. Mas tem acontecido que eu tenho falado, a Miriam tem me convidado bastante, por causa da Miriam nós fomos ano passado para a França, né? E com isso eu tenho podido avançar algumas ideias que eu tinha desenvolvido nos fins dos anos 80, começo dos anos 90. E aí, por conta desse colóquio, eu fui ler meu livro, que eu não tinha lido depois de tantos anos. Eu gostei, eu acho que ele está interessante, acho que é absolutamente atual, vale a pena, apesar, vou ver até se dá para editar, porque está esgotado, né? Mas provavelmente eu vou tentar colocar o livro, quem não achar, tem um site que a gente coloca o livro, as pessoas podem ter acesso, não vou mandar imprimir, vou tentar fazer isso, mas algumas partes já dá pelo site, tem muita... Eu não sei como é que faz, joga o título lá e eu acho que quase todo o livro aparece, né? Então, isso me deu vontade, eu comecei a ler, marquei um monte de coisa, ficou todo... A moçada sabe, mas tem um site que a gente pode pedir para colocar disponível para todo mundo. E qualquer um acessa, não precisa pagar, não precisa nada. Eu vou tentar jogar esse livro lá. Bom, então vamos começar com historinha. Hoje é dia de história só. Então, a
primeira questão, justamente, é a gente pensar sobre essa inflação, né, que está acontecendo, e poder entender essa inflação atual, não só pelas questões que vêm aparecendo, pelas tanta coisa que eu já não sei, por todas desastres ambientais, desastres humanos, deslocamentos, de migrações, catástrofes, quer dizer, tem uma série, violências, obviamente, né? Mídia, a violência da mídia, que para mim é uma coisa interessante, depois para a gente discutir, para ver como é que eles sacaram, são os que mais sacam, mais do que os analistas, a metodologia, a tecnologia do trauma e como eles operam com isso, né? E que eu acho que a mídia, a ampla divulgação mediática de todas essas questões de ajudou também muito a difusão e essa, de uma certa maneira, essa inflação do trauma, produzindo um verdadeiro espetáculo. Então, a primeira ideia realmente é que a gente vive também um espetáculo de traumatismos, né? A gente e que isso nós vamos ver que para poder... Por quê? Porque de repente a gente se vê diante de imagens hiperrealistas que não são passíveis de serem integradas no sujeito nem na sua realidade. E na medida que elas são intoleráveis, insuportáveis, impossíveis de serem assimiladas, excedendo a capacidade de suportar e os recursos psíquicos, não dão conta para o processamento subjetivo desse espetáculo das catástrofes, dos traumatismos, das violências. Então, para isto, além do fascínio que isso provoca, um dos resultados é as pessoas ficarem muito anestesiadas diante dessas cenas violentas, o que acaba levando, e a partir das imagens, as imagens são mercadorias a ser consumidas, a gente sabe que o que vem de jornal é contar uma coisa absolutamente violenta, né? E quanto mais a imagem de horror, mais se vende, né? Mais dá ibope. E o que a gente vê na nossa televisão hoje, inclusive, assim, não adianta, não basta só contar a história, essa imagem tem que ficar o tempo todo aparecendo. E de tal maneira que a imagem do horror nos torna insensíveis, e aí a gente acaba vivendo uma realidade banalizada do horror, o que vai dar uma outra ideia, que é a banalização do trauma, né? Então, diante do espetáculo do traumatismo que nós estamos vivendo hoje, a gente acaba tendo também, junto com isso, com o que eu chamei de banalização vivendo uma certa banalização do traumatismo, bem na linha que Hannah Arendt falou da banalização do mal, né? Então, há uma banalização do traumatismo. E sem deter na função traumatogênica da imagem, depois eu vou só querer brincar um pouco com algumas ideias, essas violências, em geral, são qualificadas como traumatismos, né? E aí a gente não sabe do que a gente está falando, porque aí a gente começa a falar de traumatismo traumático para tudo, né? Tem uma relação com fascínio, com horror, consideração, fascínio pelo diferente, pelo exótico. Então, o estranho vira exótico, deixa de ser um estranho para ser um exótico. E aí, o que, pelo menos do meu ponto de vista, é uma despotencialização da própria temática. Então, essa banalização, esse espetáculo do traumatismo acaba transformando, não só acaba
anestesiando as pessoas frente àquilo que deveria se chocar, mas também acaba virando história, acaba virando curiosidade. E na próxima semana a gente pode até discutir a minha crítica clínica do testemunho por causa disso, não hoje. Mas que eu faço uma certa crítica à clínica do testemunho, exatamente quando ela acaba, que agora está muito em moda, vai ter um monte de acho que sábado agora, né, vai ter uma discussão com a Maria Rita Kel, com o lançamento da Percurso. Então tem uma série de coisas que eu acho que a gente pode depois, semana que vem, problematizar isso a partir de um outro olhar, tá? Então, banalização do trauma, trauma como espetáculo, gestão do trauma. Então isso tudo acaba trazendo como é que vai gerir os traumatismos, né, que a gente escuta. E tecnologias do trauma, além do que o Fassan vai chamar exatamente da política do trauma. Então, eu acho que a gente tem, hoje em dia, este cenário ligado à questão do trauma. Quando eu estava pensando em falar sobre isso, eu falei, e que eu quero seguir exatamente com a história, eu fiquei com certo medo, porque eu já escutei isso, bom, tá legal, é isso aí, mas a psicanálise não tem nada a ver com isso. Né? E eu acho que na esteira do que a Miriam colocou, que é uma das discussões que toda clínica é política, eu acho que a gente tem muito a ver com isso, porque isso é uma produção. E isso foi produzido, e não é à toa que é produzido, que é reforçado esse tipo de coisa. E não só quando a gente lida com situações, sejam elas institucionais, organizacionais, sociais, e na clínica de consultório também, isto entra de alguma forma. Hoje em dia, por exemplo, quando eu dou aula, para mim hoje está muito mais difícil de poder discutir trauma do que era 10 anos atrás, apesar dessa inflação, porque a maneira pela qual os jovens estão vindo exatamente com a ideia é essa questão pragmática, essa questão da gestão do trauma. Eu não sei para quem que eu falei, vou dar uma conferência sobre, ai, que legal, e você já fez MDR, não sei o quê. Então, como está impregnado o nosso discurso hoje em todos os campos, inclusive, por exemplo, na França me chocou muito o fato de eles estarem trabalhando muito com a noção de estresse pós-traumático nos grupos psicanalíticos, né, trabalhando os psicanalistas falando bastante em estresse pós-traumático. Então isso está me fazendo uma questão, por quê ou como. Então, mais do que por quê, no começo fiquei muito revoltada. E aí eu comecei a tentar entender como é que isso está sendo veiculado, e é uma nomenclatura. Então, o trauma passa a ser alguma coisa assim muito banal e muito utilizado para qualquer coisa, e com isso a gente sabe que perde a força daquilo que a gente está querendo trabalhar. E da mesma forma que eu estava até comentando com o Mauro antes, fora uma série de situações de transformar o trauma em fetiche, né? Toda uma relação de fetichização do trauma também, que pode ser um outro destino, né, para saber. Para eu poder realmente, hoje em dia, 20 anos atrás não era tão difícil que nem hoje, mas hoje em dia, para eu poder pensar como é que eu vou trabalhar a questão do traumático, eu acho que eu tenho que saber que tudo isso está circulando ao mesmo tempo, para eu poder saber por onde eu vou e não achar que eu estou fazendo uma coisa quando eu estou fazendo a outra. Então foi por isso que eu escolhi começar por esta, pelo menos compartilhar com vocês o que eu sei dessa história. Eu não sei se vocês sabem de toda essa história, como é que foi criado o estresse pós-traumático, qual é a consequência disso, como há uma nova narrativa do trauma, né? E que narrativa é esta, né? Como é que isso entra para que a gente possa realmente poder depois chegar numa outra forma de trabalho. E que para mim é uma das defesas, é uma tentativa de solucionar isso que vai vir, né? É uma tentativa de solução da angústia que se tem frente ao não representável do trauma. Essa foi para mim, uma saída da psiquiatria, não só, obviamente, porque tem toda uma questão política importante aí, mas que
que tem uma produção, tudo bem, mas por que ela vinga? Né? Porque a gente tem milhares de produções, mas por que ela vinga? Né? Então, por isso que eu vou contar um pouquinho dessa historinha, mas antes disso eu vou contar a historinha do Freud, com a questão do trauma e do Ferenczi. Então, eu começo realmente a me perguntar essa questão, então, o que é trauma, o que é traumático, o que é traumatismo, eles estão se referindo à mesma coisa, é uma confusão de línguas que a gente tem quando a gente fala disso, e se for uma confusão, o que elas estão se referindo, qual é o desmentido que está implícito aí, qual é a consequência, do que nós estamos falando. Por que eu coloquei confusão de língua? Exatamente porque foi a querela Freud-Ferenczi que recolocou a questão do trauma em 1929. Não sei se vocês sabem, em 1929 houve o traumatismo foi pivô do desacordo Freud-Ferenczi, e é importante pensar que é 29, porque 29, depois de 20, de mais além do princípio do prazer, que é depois do texto do Freud sobre a questão da guerra, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, em que ele já vinha trabalhando uma série de questões na neurose traumática, né? Mas que quando o Ferenczi, ele nesse congresso, ele apresenta o trabalho dele, que chama, recomendo, é no congresso de Oxford, ele apresenta um trabalho que chama Princípio do Relaxamento e Neocatarse, né? E ele já desconfiava que ele ia ser atacado, ele vai preparando o leitor, se vocês forem ler esse texto, é um texto bonito, que ele vai preparando o leitor, assim, já pedindo licença, já sabendo que não sei o quê, mas essencialmente o que ele apresenta nesse trabalho são duas ideias que foram as grandes criticadas. Uma é sobre a questão da realidade do trauma e outra a questão do que ele chamou de neocatarse. Essa questão da realidade do trauma, então, retorna, o Freud fica muito bravo, a sociedade psicanalítica na época fica muito brava, dizendo que ele estava fazendo um retrocesso, querendo voltar aos primórdios da psicanálise, pensando tanto em catarse quanto, que ele chamou de neocatarse, porque é diferente, quanto na questão da realidade do trauma. Essa questão é muito importante, porque nós vamos vê-la hoje em dia, né? Inclusive a questão da catarse, inclusive as tecnologias de terapêuticas muito baseadas, né? Mas o grande problema dessa discussão do Freud-Ferenczi, que fez com que o Ferenczi fosse considerado também louco, não só esse texto, mas o outro, mas já começou a discórdia aí, que fez inclusive que ele fosse silenciado, todo mundo sabe da história. E o pior de tudo, que toda essa discussão desse texto, que é super importante a gente retomar, ele foi reduzido a um problema da técnica, né, da psicanálise. E com isso ninguém viu o que realmente estava em questão, né? Eu não sei se vocês sabem por que o Ferenczi fez experimentos técnicos a pedido do Freud. Rapidinho a historinha. O Freud, no começo do seu trabalho, a grande questão dele era como fazer as pessoas entrarem em análise, né? Com o Homem dos Lobos, ele tinha um outro problema, como fazer sair da análise. E aí, num determinado momento, no Homem dos Lobos, ele fala, bom, chega, nós vamos estar trabalhando até tal data. E o que ele percebe nessa história é que a partir do momento que ele diz para o paciente, para o Homem dos Lobos, que ele vai trabalhar até tal data, ele coloca uma data de finalização, a análise começa a funcionar. E aí ele se surpreende como é que coisas que nunca tinham aparecido começam a aparecer na análise do Homem dos Lobos. E aí ele pede para o Ferenczi e para o Rank, que
comecem a pensar o que é técnica, como é que a gente pode pensar as técnicas em psicanálise, porque ele viu que ele fez ele mudou a técnica dele, né? E houve uma diferença significativa no caminho da análise do paciente. Por isso que o Ferenczi é muito mais conhecido com seus experimentos técnicos. Mas o que o Ferenczi realmente ele vai achar mais interessante, o que ele vai descobrir a partir daí, quer dizer, de toda uma técnica mais ativa, e por que ele foi considerado o analista de casos difíceis, exatamente porque todos os analistas mandavam para ele exatamente essas situações no qual as pessoas não conseguiam se adequar a um divã, aos horários, e que eram exatamente as situações que não entravam dentro da categoria de neurose, né? Mas já nessa época, e esse é o texto marcante, o Ferenczi já está começando a desenvolver uma outra teoria do trauma, né? Em que vai levar as suas últimas consequências no diário, em que ele, na medida que ele é silenciado aqui, isto vai voltar, depois a gente volta, qual é. Então, eu só queria mostrar que há uma discussão aqui, que vocês vão ver como essa discussão volta em 1970, né, na sociedade americana, junto exatamente com a emergência do DSM-3, junto com a emergência da noção de estresse pós-traumático, e como é que uma série de fatos vão se imbricando, e que faz com que o cenário hoje, em relação ao que a gente pensa, que a gente não, mas o que se pensa de trauma e traumatismos, tem a ver, inclusive, com essa questão política entre Freud e Ferenczi, que se tornou uma questão política da psicanálise, na medida em que essa questão fez com que as pessoas não desmentissem, né? Não levassem a sério aquilo que o Ferenczi estava dizendo, a ponto de torná-lo louco, quando a gente sabe que não é por loucura, né, que ele faleceu, e sim por uma anemia. Então, e que de uma certa maneira a classe psicanalítica da época foi absolutamente conivente, né, com Ernest Jones, com o próprio Freud, e sendo o Ferenczi o único que estava podendo levar adiante, de uma certa maneira, a questão que o Freud tinha colocado em 1920 sobre a questão do trauma e a pulsão de morte, né? Então ele estava levando as últimas consequências, e o que ele vai desenvolver mais tarde. Isso vai fazer com que ele siga realmente qual é a questão do trauma, que nós vamos ver mais claro na próxima vez, mas que o importante é lembrar que a questão era exatamente, eu acho que o fato do Ferenczi ter participado no fronte da guerra fazia com que ele tivesse questões diferentes do Freud também em relação ao trauma. Então ele estava na frente, ele não estava atrás, ele era clínico, então ele via a morte, né? Dizer que simplesmente toda a questão do trauma tem a ver com a morte, então como é que ele entrava, como é que ele percebia isso na clínica, né? Bom, depois da Primeira Guerra Mundial, eu não vou fazer toda a historinha da neurose traumática, mas vocês sabem que depois disso é que volta toda a questão da neurose traumática, como é que é entendido, como não. A partir da Segunda Guerra Mundial, a questão do horror se coloca, né? A questão do trauma se coloca novamente, mas em função da guerra a partir da Segunda Guerra, a questão do sofrimento passa a ser repensado. Há uma mudança do Estatuto do Sofrimento. É a ideia do que é possível tolerar. Em relação à questão do intolerável que aparece na guerra, há toda uma reorganização daquilo que é pensado do que é o sofrimento. Com a guerra do Vietnã, nos anos de 1970, então, que
o que vai acontecer? Os anos 70, eles são muito importantes, né? São os anos de algumas reivindicações, né, sociais muito sérias. E nessa época aparece o livro do Mason, Atentado à Verdade, né, que foi aquela pessoa que teve contato com as cartas do Freud e do Fries, e nesse livro o que vai aparecer é que quando Freud renuncia à realidade e transforma em fantasia, né, a realidade da sedução, o que o Mason vai dizer, como é que ele abandonou e que na verdade ele aparece, é uma época que aparece os escritos do Ferenczi também nos Estados Unidos. Então a questão da realidade da sedução, no caso da sedução, a realidade do abuso sexual volta em cena nos Estados Unidos. Um movimento feminista que naquele momento estava muito forte, que estava fazendo suas reivindicações, fica furioso com a psicanálise, dizendo que então todos sabiam que era real e por que elas tinham sido tratadas e sempre trataram as histórias de que isso era uma fantasia, que isso tinha sido uma invenção, né? E há todo um movimento, principalmente liderado pelas feministas, de desprezo em relação à psicanálise em função da questão da realidade do trauma, por isso que eu trouxe a questão do Ferenczi, e há todo um movimento de poder estar se aproximando muito mais da psiquiatria que estava em desenvolvimento naquele momento, da psiquiatria cognitiva, né, que trabalhava com fato, né, que não se questionava com a questão do inconsciente e que nesse momento exatamente é o desenvolvimento que há um grande boom de desenvolvimento da medicação e é exatamente quando se pede para se pensar que a psiquiatria pense uma solução, principalmente os psiquiatras militares, uma solução sobre a questão da neurose de angústia, da neurose traumática, porque nessa mesma época houve um incremento muito grande de suicídio nos Estados Unidos dos veteranos de guerra do Vietnã, né? E é então nesse momento que a categoria do estresse pós-traumático ela é elaborada, né? Então é nesse cenário em que de uma certa maneira a psicanálise está lá para ser desconsiderada e que nesse sentido se cria uma categoria que ainda entra no DSM-3, né? Categoria essa, como diz o Fassan, para salvar os Estados Unidos de uma dívida, mas uma categoria muito bizarra. É a primeira vez que entra numa nosografia patológica uma reação. A definição de estresse pós-traumático é uma reação normal a uma situação anormal. Então, aquilo que define o patológico é o externo, não tem nada a ver com o sujeito, né? E o que o sujeito está vivendo é simplesmente uma reação normal a uma coisa absurda, por exemplo, a guerra, né? Ou uma violência e tal. Esta é a primeira vez que isso entra na nosografia, mesmo que do DSM-3, mas não tinha nenhuma outra categoria, nem do DSM-3, que era pensado a partir de um fator externo, né? Até então era o que acontecia, qual era o fenômeno, qual era o comportamento, a descrição da patologia, a descrição da maneira das pessoas se apresentarem, a incidência de uma coisa da outra, tá? A combinação. Tá? Então, nesse momento, eu chamo isso, o Fassan vai chamar de políticas do trauma, mas eu acho que aí há uma mudança ideológica que nós vamos ver como é que isso está entrando hoje, principalmente na questão dos imigrantes, como se criou uma nova categoria dentro dessa mesma ideologia, de uma patologia que não é uma patologia normal, né, uma reação normal para o evento anormal. Essa grande definição do estresse pós-traumático.
a situação que é normal, e aí o que isso permite? Conceber um sofrimento do sujeito, um reconhecimento da condição do sujeito, permitiu reconhecer o sujeito como sofredor, mas o identificou como vítima. Então, para que serviu essa categoria? Porque serviu exatamente, porque se ele não entrasse na categoria de vítima, então, por que ele era vítima? Porque o algoz era o evento exterior, né? E ele era vítima dessa situação anômala que seria a guerra, e que então porque o que estava acontecendo até então? Todos os veteranos de guerra do Vietnã ficaram a Deus dará nos Estados Unidos, né? Porque naquele momento a ideia de trauma era que era fingimento, que era alguma coisa que não estava, que a pessoa não estava querendo cooperar, ou que era por problemas do sujeito. O Estado não tinha nada a ver com aquilo, né? Então, mas na medida em que houve esse incremento tão grande do suicídio, o próprio hospital militar pressionou o governo a fazer alguma coisa, e a saída foi exatamente elaborar essa categoria, e com isso realmente, mas a única saída do governo poder ressarcir de qualquer forma, inclusive dando tratamento, era se ele, a partir da juridicização, né, da questão traumática, que é a outra questão, transformando o sujeito sofredor em vítima, para que aí sim ele entrasse numa linguagem jurídica, para que ele pudesse ter ressarcimento do Estado, seja financeiro, seja de tratamento e seja de desenvolvimento de pesquisas de remédios para isto. Eu estou sem... Tem tempo ainda? Me avisa 10 minutos antes, que aí eu... Mas tá bom assim? Tá indo? Tá indo? Bom, se vocês já souberem tudo isso, avisa, faz um gesto aí que eu corro, tá? Então, isso traz uma questão muito grande para o nosso assunto, porque são muitas questões essa história. Então, eu vou resumir. Então, o traumatismo aí é visto como um fato, né? Ele não é um processo. É uma evidência e sua realidade não pode ser contestada. A verdade do traumatismo é uma prova do intolerável. O traumatizado é vítima, e o evento do traumatismo se torna o agente etiológico necessário e suficiente. Então, a importância da causalidade dentro dessa ideia de agente etiológico necessário e suficiente, né? Sem dúvida nenhuma que o fato de ter aparecido essa categoria permitiu que muita gente que até então estava sem tratamento pudesse ser tratado. Então, teve seus benefícios, né? Ao mesmo tempo, esses deixaram de ser os malucos e tal, e eles receberam uma identidade em um lugar social, né? Porém, para este lugar social, o tratamento é sempre medicamentoso, né? Então, e hoje em dia, para alguns psiquiatras, o TEPT, né, aqui no Brasil se fala TEPT, transtorno, como é que é? Transtorno do estresse pós-traumático, é TEPT. É um fenômeno natural e real, que existe independentemente das convenções diagnósticas. Como consequência, a partir daí, o estresse pós-traumático se constitui como uma resposta necessária. Por isso que tem essa inflação. Tudo que acontece agora, o cara teve um estresse pós-traumático, né? Então, que isso é necessário. É um pensamento que está sendo dominante, e eu sempre fico me questionando
Por que dominante? Enquanto eu estava pensando isso, bom, o Brasil copia muito os Estados Unidos, ok, eu sei por que entrou no Brasil, veio um dinheiro junto muito grande também para as pesquisas, então criou-se vários centros de pesquisas de pós-traumático e tal, mas que quando eu cheguei na França e vi os psicanalistas trabalhando tranquilamente com isso aí, que eu não entendi, que fui pesquisar um pouco como é que isso tinha. Então, é um pensamento dominante que busca na eliminação da memória, e aí eu vou contar para vocês o terror, que são as terapêuticas. Então, a eliminação da memória para resolver o sofrimento do traumatismo. Mesmo atualmente, quando se comprovou a ineficácia das terapêuticas medicamentosas, quer dizer, está mais do que comprovado que os remédios não funcionam, né? Ou quando se dão conta de que as mulheres que viveram, por exemplo, no exílio, que relatam situações de abuso sexual e ainda apresentam um quadro clínico descrito como TEPT, mesmo assim as pesquisas continuam buscando como apagar a memória do sujeito, para não mais lembrar, então não mais sofrer. Então, se a questão está fora, ela me faz mal, se eu apagar a ligação que eu tenho com este evento, é assim que então vai vir a cura. Então, só para vocês terem uma ideia, o Brasil está sendo inclusive um dos centros, eu até trouxe, eles começaram usando propanolol. Propanolol, vocês sabem que é um remedinho bobinho para o coração. Acontece que o propanolol ele tem um efeito. Se ele tomado logo depois de uma situação de violência traumática, ele desconecta o afeto da representação. Ele desconecta a vivência emocional do fato na memória, né? Ele tem essa função. Então, ele começou a ser usado na guerra para fazer com que os soldados que tinham vivido uma situação muito violenta, em seguida, eles davam propanolol para que ele pudesse voltar e matar ainda. Só que isso trouxe um problema, obviamente, eles criaram mercenários, né? Porque há uma desafetação, né, total e absoluta, em nome de que é traumático, e se é traumático é ruim, faz o cara sofrer, e a terapêutica é tirar o sofrimento para o cara ficar feliz, né? Essa é a lógica. Né? Não tem nada a ver com o cara, e o que é ruim vem de fora. Então eu tenho, e a memória, então toda a teoria da memória do traumatismo, veja que salto que dá, cambalhota que eles fazem, né? Ela é exatamente aquilo que tem que ser eliminada. Se eu elimino a lembrança, o sujeito não vai sofrer, né? Só para vocês terem uma ideia, Rio Grande do Sul está fazendo pesquisa, o propanolol foi abandonado, mas voltaram as pesquisas, essas pesquisas continuam, né? E no Rio Grande do Sul tem exatamente, então tem muita grana sendo dedicada para descobrir, chama o remédio apagamento de memória, quer dizer, qual é que vai apagar a memória. Então nós não estamos nem mais falando em lobotomia, nós estamos falando uma coisa muito mais sofisticada, né? E é a memória exatamente na ligação, em que você liga o afeto ao fato, né? Obviamente que do nossa perspectiva psicanalítica, eles podem desligar, isso vai aparecer de outro jeito, né? Sem dúvida nenhuma, e já vem aparecendo. Mas esta está sendo a terapêutica. É a terapêutica também cognitivista, né? A ideia, aquilo que eu falava de início, da própria mídia, não sei o que, a ideia de desensibilizar, a ideia de desensibilizar o sujeito. Então, eu tinha uma colega que, uma ex-aluna lá, que era do grupo, né, do estresse pós-traumático da Unifesp, que foi no último congresso, e ela contava, assim, como eles estão fazendo maquinários, assim, incríveis, simulações totais, absolutas de situações de guerra, né, com cheiro, com armas, com barulhos, e o cara fica lá sendo exposto o tempo todo à situação traumática e tal, até se desensibilizar, até virar samambaia, né? Até não sentir mais, até
realmente ficar absolutamente impassível frente àquela situação. Essa tem sido uma série de terapêuticas para o traumatismo, né? Então, isso é a grande moda, né? A grande moda hoje em dia é como fazer, a grande sacada é isso, como fazer para desligar a memória, e aí eu não vou ter mais traumatismo, eu não vou ter, pelo menos, não sofrimento do traumatismo, né? Esta mesma lógica está sendo usada para o imigrante, né? A experiência migratória também está sendo considerada como fator de risco e patologia psíquica, né? Tem uma síndrome que chama, muito bonito, que chama síndrome de Ulisses, descrito por um psiquiatra espanhol, em que ele trabalha com a mesma lógica do estresse pós-traumático. Quer dizer, o estresse pós-traumático é um evento, é uma reação normal a um evento anormal. Nesta mesma lógica é o desenvolvimento da síndrome de Ulisses, que é um desenvolvimento normal, que é a angústia do imigrante, de sair de casa, perdeu, foi assassinado, não sei o quê, para o evento que é a migração, que é a questão patológica, né? Tem toda uma... não vou entrar nisso, mas tem todo um processo. Para esses autores, o processo migratório é em si um fator de risco, baseia-se principalmente na leitura da situação, enfatizando as perdas e lutos. Então, isso dá uma tintura que a gente se engana, né? E os fatores de risco se reúnem em 7 elementos. É um protocolo, né? Protocolado exatamente, porque o estresse pós-traumático também tem todas aquelas, o levantamento, se a pessoa, obviamente, tem pesadelo, saiu da guerra, não vai ter pesadelo, tem flashback, tem não sei o quê, né, que sempre teve, antes de chamar estresse pós-traumático. Da mesma forma, eles vão trabalhar com essa mesma ideologia na questão do imigrante. Por quê? Porque para os autores, né, imigração vai ser, e vai ser mesmo, não por isso, né, uma grande questão de saúde pública, né? Então, veja, eles transformaram uma questão social, política, né, numa questão clínica de saúde, o que é uma... Tudo bem se a gente pensar que a gente está vivendo uma sociedade da medicalização da sociedade, da medicalização da vida, né? E da psicologização da sociedade. Mas isso já está entrando a ponto de que, só lembrando os lutos, são 7 elementos de perda: família, amigos, língua, cultura, casa, posição social, contato com outros grupos étnicos e religião, né? Então, essas consequências das perdas vivenciadas como luto vão implicar em vulnerabilidades e, por isso, vão trazer problemas, é assim a lógica, vão trazer problemas emocionais. Só para contar para vocês, isso como é um grande problema futuro, um futuro bem próximo, 12 países da Europa se mobilizaram, entre eles Suécia, Áustria, Alemanha, Dinamarca, Grécia, Finlândia, Espanha, França, Irlanda, Itália, Reino Unido e Holanda, para desenvolver novos fármacos para a síndrome de Ulisses, para a questão do imigrante. Então, o que eu estou colocando assim, que em nome de traumatismo, em nome do trauma, o que tem sido feito hoje em dia e como é que isso tem tratado. Junta-se a isso, uma coisa que a gente não vai discutir aqui também, a questão da psiquiatria humanitária, né, que hoje é emprego para todo mundo. Eu não sei se vocês sabem, na medida em que na Europa não tem emprego, hoje em dia é uma saída para os jovens poderem se candidatar para entrar nos Médicos Sem Fronteiras. Eu trabalhei muito tempo com o pessoal dos Médicos Sem Fronteira, então eu dava... o suporte, a gente criou aqui em São Paulo, a partir de São Paulo, um suporte psicossocial para todo mundo que ia e voltava das missões dos Médicos Sem Fronteiras. Eu acabei fazendo um grande grupo, durante alguns anos, né? Então eu sei mais ou menos como é que funciona.
E aliás, os brasileiros iam com toda a inocência, com toda a coisa da humanidade, não sei o quê, e chegavam lá, e a grande questão era que eles encontravam outras pessoas de outros países que estavam trabalhando. Porque como o trabalho deles fixo era só de 4 meses, então eles aproveitavam, quando eles não tinham trabalho nos lugares, para fazer missões, né? Porque é muito bem pago, principalmente a Cruz Vermelha paga uma fortuna, né? Então, na verdade era trabalho, não tinha nada que ver com a questão moral, humanitária, nada, era mais um emprego em que se podia faturar, e que muitas vezes o que a gente via exatamente a uma submissão a determinadas pesquisas de algumas universidades que queriam ou não desenvolver um remédio, uma tática, um protocolo, alguma coisa assim, né? Então, a questão humanitária também tem contribuído muito para essa, e que precisa de protocolos para organizar isso, né? Também tem contribuído muito para essa difusão de uma ideia de trauma e traumatismo, né? Factual, uma ideia de sofrimento que tem que ser eliminada, né? Uma ideia de horror e de humanismo que a gente pode discutir depois, né? E que acaba, de uma certa maneira, eu acho que dificultando para a gente retomar a questão do trauma da perspectiva psicanalítica, né? Deixa eu ver. Na realidade, a política está sendo tirar o trauma, borrar o trauma, apagar. Exatamente, você apaga a lembrança. Isso, aí você não tem mais nenhuma responsabilidade. Então, se você tem responsabilidade, você tira o sujeito, né? Você está tirando o sujeito, não está tirando. Então, mas a partir de uma inflação do trauma. Da mesma forma que você vai ver, mas a maneira como eles fazem isso, o que me chama mais atenção, que na medida que você começa a perguntar o que é trauma, o que acontece quando alguém entra numa situação, quais são os caminhos que eu chamo do trabalho do trauma, né? O que vai acontecendo? E você vai ver que eles sacaram muito bem como é que funciona o trauma e eles usam isso como uma tática política. Eles fragmentam, eles insensibilizam, eles impedem o pensamento, tudo aquilo que a gente vai trabalhar depois como o trabalho do trauma, para poder entender como é que eu vou entrar nisso, como é que eu vou trabalhar. Então é como se fossem terapias, ideologias e políticas de traumatizar, até por uma questão política. Me interessa muito mais um cara fragmentado, um cara que não consegue pensar, um cara que tem uma insensibilidade, hoje uma das grandes, que vive uma indiferença com a vida, né? E que então pode estar acontecendo o que for do lado dele, que ele é indiferente. Então, uma série de questões que nos desafiam da clínica está sendo produzido. Está sendo produzido como se eles sacassem muito bem qual é a tecnologia do trauma e tivesse usado isso a seu favor, politicamente, né, para bestializar o sujeito, né, para transformar as pessoas passivas, porque ele não sente mais nada, né, não é comigo, não está acontecendo comigo, eu não tenho nada a ver com isso, eu deixo o cara morrer do meu lado, e daí? Né? Então, essa dessensibilização que aparece claramente nas terapêuticas cognitivas, né, é como se fosse um projeto, sei lá, estou viajando já, né? Mas isso leva a um projeto político, né? Então você não só desenvolve remédio, que você corta a relação do afeto com a situação, e você não tem que pensar que você está produzindo a guerra, que violência é. Você pode continuar produzindo quanta violência você quiser, quanta guerra você quiser, porque aí o cara não vai sofrer, porque ele vai ser insensível.
né? Então, todo o desenvolvimento é para aumentar a capacidade de insensibilidade do sujeito. É doido isso, assim, para mim eu fico muito revoltada, né, com tudo isso, e que quando você vê, por exemplo, uma situação que você sabe, por exemplo, teve uma época que eu fui coordenadora de um projeto aqui em São Paulo de prevenção ao suicídio, aqui que a gente foi, que eu coordenei e tal, e que vinha o cara da Organização Mundial de Saúde explicar para a gente até fez as cartilhas, não sei o quê, e ele explicou, quando a notícia aparece na primeira folha do jornal de um suicídio, o nível de contaminação é de tal ordem que aumenta, eu não me lembro agora das cifras, mas que aumenta o suicídio em, sei lá, vamos falar, 40%. Quando a notícia sai na segunda folha do jornal, aumenta o suicídio 30%. Quando ela sai na quinta folha, o aumento disso, porque a contaminação que dá do horror é muito grande. Então, se repete muito a situação de suicídio. Então, que era um cara que ia de... ele contou pra gente, era uma pessoa muito interessante, que toda cidade que ele ia, ele fazia questão de ir no jornal, conversar com o diretor, explicar por que um suicídio não pode sair nas primeiras páginas do jornal, né? Como uma questão de prevenção, de aumento de número de suicídios. E o que a gente vê é exatamente o contrário, né? Quanto mais notícia do horror, mais se tem. Quer dizer, então o nível de contaminação, e por isso fascina, e o horror fascina, né? Como é que isto é? Então, o que nós estamos produzindo? Né? O que nós estamos fazendo? Em nome do que a gente está trabalhando e o que a gente pode fazer com isso? Né? Então, por exemplo, estou dizendo isso porque, por exemplo, quando a gente tentou entrar via PUC, né? Que a gente tem estágio lá no estresse pós-traumático. Quando a gente tenta entrar com uma outra leitura, nós somos minoria, né? É uma coisinha ultrapassada. Quando você começa a tentar trabalhar com o sofrimento, com o sujeito, né? Não é só com o sujeito. Você pensa o sujeito, né? Então é uma coisa não só demandar, mas que para quê? Não vai servir para nada, não vai adiantar nada. Eu nem sei se precisa ser longo, mas eu acho que o que a gente tem que tomar, na verdade, eu tentei trazer isso muito mais para a gente começar a ficar alerta, porque a gente sem querer, falando em nome, né, da psicanálise, às vezes a gente pode estar processando a mesma coisa, né? Não é garantia. Como isso é o dominante na nossa cultura, o que a gente pode fazer, como é que a gente pode pensar essas questões, principalmente porque eles se usam daquilo que o trauma faz, que é fragmentar, que é dissociar, que é impedir o pensamento, que é o que eu chamei de trabalho do trauma. Acho que chega. Eu me arrisquei aí falar, não do trauma psicanalítico, mas... Então, o Mauro me pediu aqui para intermediar e animar, recolher as questões e fazer uma conversa aqui junto. Eu vou começar dizendo que eu acho que você realmente trouxe uma articulação entre política e trauma, né, num recorte extremamente importante. Desde, né, de poder situar, né, o lugar, né, da saúde mental, como ele entra e como ele pode ser manipulado, né, tanto em relação aos sujeitos como em relação às próprias práticas da psicanálise e das formas que a gente está usando os conceitos, né? E como é delicada essa questão de
né, como você mostrou, como o trauma veio num primeiro momento com Freud, foi retirado, substituído pela fantasia, né, foi silenciado quando o Firenze traz, agora ele é hiper presente, né, em outros campos, e mesmo na psicanálise isso está recolocado. Com todo o trabalho do Fassan, né, que vai falar das políticas do trauma, que você trouxe e mostrou muito bem como ele se torna um instrumento, né, para moralizar a questão da imigração, que é eminentemente política, né? Então vai na linha aí da patologização, fica um problema, né, que é assim, bom, como que a gente pode retomar a questão, né, dos processos do sujeito, e inclusive do sofrimento do sujeito, né, sem entrar nesse jogo, né? Ou seja, que estratégias vamos utilizar, né, para deixar claro, né, os posicionamentos, né? Hoje, quando a gente quer entrar nesses temas, realmente falar de trauma é quase que algo que, de novo, se torna proibido, porque ele ficou muito colado com essas políticas de submissão, de moralização, né, do político. Então, mas é que, na verdade, uma coisa que para mim me interessa muito, e eu acho que começa a responder o que você falou, e que o Fassan mostra muito grande, que, na verdade, o que foi moralizado foi a clínica. Então, a questão é como é que a gente resgata a clínica, né? Apesar que todo mundo fala clínica do sujeito, clínica psicossocial, não sei o que, está resgatando clínica, ou na medicina, não sei o que, mas que, na verdade, não é isso que está acontecendo. Então, há uma moralização. Por isso que eu acho que a gente tem que entender como é que a clínica foi moralizada, né? Como o sofrimento foi moralizado, para poder a gente não se colar nesse tipo de coisa, né? Porque se isso é uma produção de subjetivação, um modo de subjetivação contemporâneo, como é que então, é dessa maneira que as coisas, mesmo que você tente trabalhar de uma forma diferente, ela vai ser entendida a partir desse lugar, né? Então, como é realmente que você pode estar... Porque você pode estar achando que você está fazendo alguma coisa, mas você tem que pensar que o seu paciente, aquele grupo lá, ele está vivendo dentro de um modo de subjetivação que foi produzido dentro dessa forma de produção de subjetividade, né? Então, a ideia principal era essa, mostrar que isso é uma produção e que isso produz subjetividade, que não é simplesmente um conceito, isso produz um modo de sofrer, isso produz um modo de viver, né? E que por mais que se eu quero realmente intervir e fazer algo que é da ordem do sujeito, eu tenho que saber que isso é o dominante, então como é que eu vou e que o outro pode dizer. Outra coisa, Miriam, que aí eu acho que é uma oportunidade de estar com você, aí eu vou pegar uma outra questão. A partir da discussão da ementa, até a gente conversou isso um pouquinho ao telefone. Eu não sei se a gente não precisaria tomar um pouquinho de cuidado, porque eu até fiz eu esqueci de trazer um levantamento do que a gente chama de clínica. Porque agora, assim, tem clínica do trauma, do traumático, da exclusão, do horror, de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê. Então, de repente, é uma ideia de nomear, eu acho que de uma forma de delimitar, eu acho que eu fiquei pensando exatamente nisso, né? Que é o que você está dizendo. Como é que eu acho que a primeira coisa, para mim, é como é que eu retorno à dimensão clínica. Que eu acho que isso é uma questão do analista. A cada momento a gente é colocado em questão, né? De vez em quando a gente é analista, né? Então, como é que eu retomo isto para ter essa força de intervenção? E que aí eu entendo que a gente tem que criar uma certa identidade. Mas será que criar essas identidades? Eu acho que também a gente tem que saber como jogar dentro do jogo. Mas será que dizer que a clínica do traumático, você mesmo me falou na sua conferência, isso não garante nada, né?
Mas o que me chama a atenção é essa inflação de nomenclatura, usando clínica, né, como nome e a especialidade como sobrenome. Então, será que isto garante essa retomada? Mais uma questão, né? Então, como é que a gente... Mas como é que... Eu sei que a gente precisa fazer essa diferenciação, mas como é que a gente realmente leva para a diferenciação? Quando você falou, eu uso o nome de clínica do traumático, porque eu quero fazer uma diferenciação exatamente com essa forma de se pensar o trauma. Né? Da mesma forma que tem vitimologia, tem... Lá no serviço mesmo da Caroline, né? Tem várias designações hoje dos serviços que estão trabalhando com situações traumáticas. Obviamente que cada uma tem uma linha, cada uma tem um objetivo e um jeito de funcionar. Mas isso é uma coisa assim que eu fiquei... A clínica da exclusão, a clínica da violência, a clínica do trauma, a clínica do traumático, a clínica do horror. Eu esqueci de trazer, eu fiz uma listinha que eu fui, na medida que fui lendo, eu fui fazendo o levantamento. Então, mas acho que essa questão, como é que a gente, vivendo no mundo de hoje, né, em que o modo de subjetivação dominante está sendo esse, como é que a gente recupera, sei lá, uma certa potência de uma clínica psicanalítica, se a gente ainda acredita nela, obviamente, né, para poder estar trabalhando. Ou de que maneira que a gente conversa, ou qual é o efeito político de uma outra clínica. Interessante pensar. Vamos abrir um pouco, né? Houve os efeitos. Eu vou pedir para os interessados em colocar as questões que falem no microfone, porque senão depois, quando for para o site, ninguém escuta. E que haja uma certa solidariedade de passar o microfone para aqueles que quiserem realizar as perguntas, de maneira que o Francisco não precise ficar se deslocando da função dele. Quem quer começar a colocar pergunta? Não é bem uma pergunta, mas eu ia pedir para você falar um pouco mais. Você disse que falaria a semana que vem, mas eu fiquei curiosa com relação à sua questão com a clínica do testemunho. Posso emendar? A minha pergunta é um pouco mais, não para a semana que vem, para hoje. Você trouxe, quero te agradecer porque foi um fio muito interessante. O que você trouxe, que a gente está vivendo hoje, é muito semelhante à dessubjetivação, né, que ocorreram também nas guerras e nos campos de concentração. É a mesma lógica, né? É uma lógica, né? E que vai muito... que a gente também tem estudado um pouco Agamben, que fala da vida nua, dessa dessubjetivação. E aí eu penso que o psicanalista tem uma posição política aí, né? Em poder dar voz e fazer uma aposta nessa subjetivação, né? Bom, primeiro dizer que essas discussões são riquíssimas para tudo que a gente vem pensando na prática e discutindo. Eu tenho pensado um pouco, eu acho muito interessante quando você fala assim, a possibilidade de resgatar o sentido clínico do trabalho, né? Porque acho que você falou bastante de como essa perspectiva, essa tecnologia, né, clínica, quais são os efeitos e desdobramentos disso na prática com os sujeitos.
Mas eu acho que tem uma questão que tem me interessado bastante, que é um pouco o contexto sociológico por detrás disso. Não sei se seria uma visão um pouco determinista da coisa, mas pensar essas tecnologias clínicas em função, né, de um contexto sociopolítico que tem produzido no seu interior massas, né, de deslocamento. E quase como numa lógica, se a gente pensar na perspectiva mais marxista, de que para a própria sobrevivência do sistema capitalista, né? Ou seja, quase que como um exército industrial de reserva permanente, sendo constantemente deslocado essas massas a serviço de um funcionamento do sistema. A minha questão é assim, como fazer uma clínica que possa ir na contramão desse discurso, né, dominante, que está a serviço dessa lógica, mas de uma forma a poder integrar no seu interior, ou seja, no interior do trabalho clínico com o sujeito, essa dimensão sociopolítica, né? Sem que se caia numa militância ou sem que se caia em qualquer coisa do gênero, mas podendo incluir essa dimensão política, assim, do que é potencializar novamente o sujeito, porque assim, acho que o que o Fassan e o Rashman vão trazendo lá, e é curioso que eles escreveram isso em 2000, né? Já está em 2015 e agora esse assunto também vem como bastante atual para a gente. Mas o trauma como categoria moral justamente para despolitizar, exatamente, a posição do sujeito. Exatamente. Então, como resgatar a dimensão política na clínica, ou seja, nesse 2, né? De repente é como reintroduzir o intolerável. Você fez uma pergunta agora, Ana. Assim, em primeiro lugar, gostei muito da sua fala e eu não sei se eu vou dar conta de falar tudo que eu pensei, mas eu vou tentar um pouquinho. Mas eu queria só acrescentar, assim, numa clínica 2, ou não sei se só 2, assim. Então, por exemplo, você falou uma coisa agora no final, que foi a inflação dessa nomenclatura, né? A gente vai produzindo essa especificidade, a clínica da exclusão, isso, aquilo, e na medida que a gente produz esses vários nomes, a gente também vai produzindo um sujeito que talvez não exista, assim. É como se a gente vai se deparando com um fenômeno que aí a gente vai lendo da forma como a gente consegue enxergar, só que a gente não lida com essa alteridade que nos é apresentada. Estou dizendo isso num contexto de... bom, primeiro no lugar de quem está começando uma clínica, em segundo lugar, eu atuo numa instância da Secretaria de Direitos Humanos e eu penso muito nessa condição de trauma como essas violências escancaradas, assim, né? Acho que trabalhar com direitos humanos ele vai remetendo muito a uma violação de direitos. E aí você falou de duas coisas, assim, do fetiche e da anestesia. Fiquei pensando nessas duas coisas. Assim, trabalho numa região no centro, conhecida como Cracolândia, que eu acho que tem esses dois efeitos. Assim, a gente colhe casos muito graves do ponto de vista, então, de atuação da Secretaria de Direitos Humanos, que, por hora, produz um fetiche que é vindo, inclusive, dos trabalhadores, assim, olha onde eu trabalho, olha só o nível, né, olha só o que aparece aqui, olha esse caso, olha isso, aquilo. O que também não avança em nada, porque as pessoas ficam muito fascinadas com o horror daquilo que alguns casos apresentam. Só que, ora, também uma anestesia de fingir que aquilo não está acontecendo, de fingir que aquela condição é natural. Então, a gente vai se deparando com umas situações tão limites, assim, que aí é melhor você fingir que você não viu, que não é com você, que aí vamos fingir que não escutou essa coisa aqui, porque vai ficando insuportável, assim. Bom, me fez lembrar também de uma coisa de um livro do Goldenberg que a gente trabalhou bastante, eu e a Rose especificamente aqui no seminário, do Círculo Cínico do Ricardo Goldenberg, assim, que ele fala que a gente está num momento de poucos escândalos. Então é como se quase a produção de um discurso cínico, que é esse discurso que você finge que você não vê, você finge que você não liga para coisa, que está acontecendo uma coisa na sua frente e você não tem a ver com você, e que vai produzindo esse efeito de naturalidade, assim, que não remete a uma afetação, assim, que a gente não se escandaliza com coisas que a gente deveria se afetar mais ou se indignar mais, assim. Na verdade, são poucos de comentários, mas eu queria saber também o que você pensa, ou pode comentar sobre isso. Você quer falar? Então, Fê,
Felícia, eu queria agradecer, eu gostei muito, assim, da sua fala, achei que você trouxe coisas, assim, para minha experiência muito, muito legal, gostei bastante. E me fez, eu queria só um comentário, porque eu não teria, acho que nem como agora articular isso que eu ouvi com o que eu estava pensando, porque eu revi recentemente o filme Laranja Mecânica. E você... Nossa, eu vou ter que rever. Mas o que foi que me fez lembrar agora? Bom, primeiro porque eu estou com esse negócio na cabeça, com esse filme voltando, né? E a primeira coisa que foi assim, puxa, quando eu vi esse filme, com 20 e poucos anos, eu fiquei horrorizada, sabe assim, eu não queria, eu lembro o nome, Laranja Mecânica, dá aquele... E eu não lembrava nem o que era direito, que me provocava tanto horror, tanto uma coisa... E quando eu vi o filme, eu falei, gente, como assim, entendeu? Cadê o horror? E eu fiquei muito surpresa com isso, porque eu falei, gente, não, por que eu me espantei tanto, né, quando eu vi? Porque eu tenho assim, a impressão... Não, assim, tem lá um horror, tem lá um monte de coisa, mas, gente, a gente está vendo coisas assim, no cotidiano, na televisão, nas notícias, no jornal, essa banalização, sabe, dos sentimentos, que eu fiquei, assim, chocada com isso. Foi uma das coisas que, assim... que mais me tocaram na hora que eu revi o filme foi falar, putz, o que está acontecendo hoje em dia, né? Então, tudo isso que você trouxe vem bem de encontro com esse sentimento aí que eu tive, de espanto comigo mesma diante daquilo lá. E aí agora, depois, eu preciso rever ali os elementos, porque a época do filme tem toda essa presença desse cognitivismo, de todo um tratamento à base ali, aquela situação de sensibilizar, né, de desconectar ali as situações que ele... Virou normal, né? Enfim. Depois dá para eu pensar melhor lá. Mas, enfim, foi mais... Eu queria só fazer esse comentário, assim, do onde foi parar o horror, sabe? Assim, Exatamente. Que, aliás, essa é a posição do analista. Exatamente, de não compreender, mas de poder suportar, poder viver o horror do outro para dar lugar para o sujeito. É por aí que eu vou te responder. Que isso ia ficar para a próxima semana. Né? E que eu acho que... se a gente pensar, quando a gente vê os relatos, vocês leram, vocês viram uma série de filmes e tal. Nos filmes que a gente vê, ou nos relatos que a gente vê de pessoas que viveram campo de concentração, os depoimentos que a gente viu, a gente não vê uma banalização do horror, nem uma simplificação, nem uma normalização. A vivência deles, quando Primo Levi conta, quando Antelme fala, ou quando Seprum vai dizer, ou quando você escuta as pessoas, ninguém está dizendo que ficou insensível porque banalizou. Viu? É de outra ordem. Eu acho que essa é uma distinção muito importante. E, nesse sentido, o que vai voltar na clínica é da gente se tocar, não é compreender, não é ser empático com o outro. Isso o Fedidá falava muito. Eu não quero a compreensão. Porque você dizer que você está entendendo o que ele está vivendo, que você consegue se colocar no lugar do outro, é mentira, é uma falácia. Você não consegue... se colocar no outro, e o cara não vai. Eu estava procurando, semana que vem eu trago, tem um livro que chama da Nathalie, não sei o quê, ela fez um levantamento das crianças que foram, porque quando a Miriam fomos a última vez, a grande questão, e a Miriam contou para vocês, a grande questão na França está sendo trabalhar com as crianças, né? Não com os minores que apareceram lá, que são jogados pelas famílias como crianças
abandonadas para ter melhor futuro, né? Mas que também eles estão trabalhando muito com a questão da transmissão do trauma e também com a questão, esse livro vai contando as crianças que durante a guerra ficaram escondidas, foram orfanatos, e um deles foi o Boris Cyrulnik, então tem o depoimento dele lá também, e ele também foi depois procurando todas essas crianças pós-guerra para ver o que aconteceu com eles depois que eles saíram. E lá tem um relato exatamente de uma fulana que foi uma escritora, eu já estou chegando lá na primeira pergunta, em que ela foi uma escritora, escreveu, eu não me lembro agora, não trouxe, eu não conhecia, em que ela vai dizendo e ela vai tentando contar e as pessoas vão dizer, entendi, compreendi. Falou, vocês não entenderam nada, não é nada disso, né? E inclusive ela se suicida de angústia, porque ela tentava transmitir e ela viu que não era da ordem da transmissão, né? E o Fedidar fala isso muito claro, a posição do analista frente a trauma não é de empatia. Então você não pode se colocar no lugar do outro, porque você não tem ideia do que o outro vê. O que você precisa como condição clínica é poder sentir o horror para dar o lugar de sujeito para ele. Porque se você sente o horror daquilo que ele está contando, você devolve a humanidade que estão tentando tirar dele. Então, nesse sentido é interessante, quer dizer, o fato da gente se dessensibilizar, o fato da gente naturalizar a violência, como isso que você acabou de contar, para poder continuar lá trabalhando na Cracolândia, eu faço de conta, ok, normal, né? Que aliás é a gíria mesmo, né? Normal, é sempre assim, é isso, não sei o quê. Então você perde o horror, você esvazia o intolerável. Então não é disso que nós estamos falando, a gente muda a temática, né? Eu não estou conseguindo lembrar a tua pergunta. Um comentário da mesma lógica. Sim. Da dessubjetivação. Isso. Que é verdade. Eu acho que é um terror. Quando eu penso isso, porque pelo menos a gente dizia que era no campo de concentração, né? E hoje, se a gente não tem nem os arames que cercam o campo e que isso está aberto, nós estamos mal das pernas, né? Se esse processo de dessubjetivação, e que é mesmo, né? Eu acho que hoje é rizomática. Então, mas é um discurso que esvazia, e que aí eu vou chegar. E que aí, então, na verdade, quando é que realmente o testemunho, né? Eu vou voltar depois isso com mais fineza. O Primo de Levi dizia, não pode ser testemunho. O sobrevivente não é testemunha. Ele não viu, ele viveu. E o que eu percebo, quando o Mauro me contou que indicou para vocês o filme, não sei se você contou para eles que eu conheço, cara. É para alguns. Eu sobrevivi ao Holocausto, para alguns de vocês. Quando ele me mostrou, eu levei um susto, porque o Júlio eu conheço, frequentava a minha casa, amigo dos meus pais. E aí foi engraçado, porque eu não conhecia esse filme. Aí eu estava comentando com meu irmão, e aí, você soube que o Júlio fez um filme? Porque eu tenho várias pessoas, né, que fizeram disso uma profissão, né, profissão de vida, de fé, de vida, né, não, que ganharam sentido para contar para os outros, acharam um jeito de viver fazendo isso, que eu desconfio muito. Bom, pode ser porque eu sou filha da minha mãe. Minha mãe, quando o Spielberg veio pedir para ela fazer todo o depoimento, ela falou não. Né? Ela não quis, ela achou que não tinha nada a ver ficar contando. Que é impossível. E que vocês vão ver no Antelmo, ele fala isso, a primeira página, não sei se vocês leram,
leram esse livro, A Espécie Humana, do Roberto Antelmo, né? O que vocês vão ver como discurso de todo mundo, e essa é a grande aflição, eu vou ler só o comecinho. Há 2 anos, nos primeiros dias após nosso retorno, fomos todos, creio eu, tomados de um verdadeiro delírio. Queríamos falar, serem, enfim, ouvidos. Disseram que nossa aparência física já era, por si só, bastante eloquente. Mas acabamos de voltar, trazíamos conosco nossa memória, nossa experiência ainda viva e experimentávamos um desejo frenético de contá-la exatamente como ela se passara. Entretanto, desde os primeiros dias parecia impossível superar a distância que descobríamos entre a linguagem de que dispunhamos e essa experiência, que na maior parte dos casos ainda operava nossos corpos. Como nos resignarmos a não tentar explicar como chegáramos àquele estado, no qual ainda estávamos, contudo era impossível contar. Mal começávamos a contar, sufocávamos. A nós mesmos, o que tínhamos a dizer, principiava então a nos parecer inimaginável. O Primo Levi vai contar de um sonho que ele tem, que ele está ele estava no campo de concentração, ele está na casa dele, esse é um sonho que ele tem, ele começa a contar e as pessoas começam a falar de outras coisas. As pessoas não se interessam, não é assunto. Você ouve muitos relatos de pessoas que viveram situações intoleráveis, e eu não estou falando só de campo de concentração não, porque eu já escutei de outros, que eles falam, não adianta, ninguém vai entender, né? Esse não entendimento, que é exatamente onde mora a nossa questão do trauma, né? Essa desumanização e não dessubjetivação, que é outra questão, né? Da vivência que desumaniza, não é que dessubjetiva, desumaniza, quer dizer, como eu retorno para o humano, né? Nesse sentido, a impressão que eu tenho é que as clínicas do testemunho, eu não estou dizendo todas, tá? Mas eu acho que é um negócio muito sério poder escutar alguém que fala. Não é simplesmente você contratar um bando de psicólogos que não tem experiência nenhuma, que ganham R$1.000 por mês e criar uma clínica do testemunho. Né? Eu acho muito perigoso. Mas como eu confio no sujeito, eu acho que ele se defende dos perigos, tudo bem. Né? Eu lembro que uma vez, né? Lembra, Miriam, que você estava na sua casa e ela falou, você viu que legal a clínica do testemunho? Eu falei, horror. Né? Um horror isso. Por quê? O que é isto? Que palanque é este? Eu sei que sim precisa elaborar, eu sei sim que precisa, acho que a gente tem que pensar, mas de que maneira que a gente faz isso? Para que a fala não vire ato. Né? Qual é a condição que a gente tem que aquilo pode servir realmente para criar um novo sentido da vida? Acho sim que você precisa sair do desmentido. Concordo. Acho que a Comissão da Verdade foi super importante, porque obrigou o Estado a reconhecer alguma coisa que de fato aconteceu. E aí voltamos à questão da realidade, que depois a gente discute outra vez, né? De que maneira que a gente trata a realidade. Então, de fato aconteceu a ditadura, de fato aconteceu o massacre, né? Então, de que maneira é que isto, de que maneira que nos anos, sei lá, agora já nem sei mais, eu fazia parte, nunca ninguém ficou sabendo, nunca não sei o quê, eu fazia parte da equipe aqui de São Paulo que atendia pela tortura nunca mais. Então eu atendi várias pessoas torturadas pela ditadura. Houve uma rede no Brasil e a gente recebia as pessoas e tal. Isso não era divulgado, isso não era falado. Obviamente que foi muito importante para essas pessoas quando o governo começou a admitir, quando houve abertura. Acho que há uma saída de um desmentido aí
fundamental, que a gente sabe que o desmentido é traumático via forense, né? Agora, como é que eu posso... Que clínica da... Lá vem mais uma clínica. Que clínica da testemunha é essa? Quer dizer, o que é? Eu não sei se ela é mais eficaz. Para mim, me pareceu muito mais uma vitrine, sabe? Eu achei muito mais um fetiche, uma coisa... Eu não sei, não gosto. Outra coisa, para mim, por exemplo, foi todo um trabalho de um pessoal que fez aqui em São Paulo de colher história oral. Que não deixa de ser um testemunho. Mas eu acho que não tinha esse viés que acaba sendo até moralista da clínica, né? Não tinha esse viés psicologizante, né? De você transformar isso quase num... Ninguém transformou isso em tratamento, mas acho que a própria ideia de clínica coloca isso num estatuto, né, de verdade, que não é disso que se trata também. Né? Uma coisa é realmente você poder admitir a realidade, mas a questão da verdade do sujeito não vai passar por aí. Né? Então, eu acho que é legal, eu acho que é importante as pessoas poderem conversar, poder contar. A minha casa era uma casa de catarse, onde todos os poloneses vinham, bebiam vodka até, né, cantavam e contavam, né, as questões. Nem por isso teve gente que se suicidou, né, teve gente que várias coisas aconteciam, né, mas nunca ninguém chamou isso de clínica de testemunho. Eu acho que tem uma questão aí de muita gente querer deixar memória, né? A questão do não apagamento da memória. Eu acho que isso é uma coisa. Por isso que eu acho muito bom o trabalho que se faz de história oral. Nesse sentido, Spielberg colheu muito material de história oral, para as pessoas poderem contar o que aconteceu. Acho aquele filme fantástico que você indicou nesse sentido, quer dizer, poder fazer, retraçar. Eu estava contando que quando eu soube desse filme, eu liguei para o meu irmão, ele estava almoçando em casa, eu falei, o Júlio, não sei o quê, porque é o cara que jogava cartas com meus pais, né? Então, o Júlio, eu não sabia disso. Aí ele liga na minha frente para o filho do Júlio, né? Aí, seu pai fez um filme, não sei o quê. Falei, sim. Quer que ele vai lá contar? Ele está adorando sair por aí contando as coisas, né? Mas não é disso, né? Aliás, aquele filme tem coisas muito interessantes. Para mim, o que mais me tocou, não sei quem viu o filme, o momento que mais me tocou, eu gostaria de perguntar para ele o que foi o efeito do filme nele. Isso me interessa. O que isso produziu nele? Porque foi a partir da filmagem, ele teve a oportunidade de ir em todos os lugares que ele esteve, né, todos os campos, a saída do campo e tal. Mas a hora que eu vi que ele estava lá como sujeito, foi a hora que ele encontra uma família que o salvou, o escondeu, e que o fulano chama pelo nome. E ele se surpreende. É a única hora que eu vi ele se surpreender. Mesmo quando depois ele fala que ele está emocionado de estar vendo uma coisa, mas a surpresa de saber que ele podia ter tido, que tinha um nome, mesmo naquela época, aquilo me tocou. Foi a hora, o resto não, mas aquilo me tocou no sentido assim, de perceber o susto, né, dele frente à fala do fulano, quando você sabe meu nome, quer dizer, porque realmente na desumanização do campo, né? Que ninguém tem nome, tem número. Números esses que aliás só Auschwitz tem número, né? Os outros não tiveram. Número que, na verdade, registra dentro da contabilidade dia de chegada, comboio, procedência e tal. Isso eu fiquei aprendendo agora, eu não sabia antes. E alguém poder falar para ele, naquelas circunstâncias que ele estava retomando a história, que apesar de tudo, ele teve um nome para alguém, então quando teve um nome para alguém, teve um outro, e que ele era um sujeito, quer dizer, naquele momento você percebe que aquilo, assim, o resto ele conta.
Então, quando é que o testemunho realmente pode ter um efeito? Eu acho que é interessante, uma coisa que me intriga, por exemplo, por que esses caras maravilhosos que escreveram esses livros, o Bettelheim, que escreve, por que eles se suicidam? Quer dizer, será que a escrita teve realmente uma função clínica, no sentido de dar sentido? Quer dizer, que escrita é essa? Que testemunho é esse? Não sei se eu te respondi um pouco, um pedaço da história. Mas a ideia, eu acho que volta... Para quê? Para contar? Uma coisa é contar... De que maneira que a gente pode até fazer rodas de conversa? Né? Eu acho que aí sim tem uma função política, contar e tal. Mas... a gente volta à questão da catarse. E a função dela é ótima, ela alivia. Mas não me interessa que ele tenha. Eu quero saber o que aconteceu depois com o sujeito que foi lá e falou. O que isso provocou? Como é que provocou? Como eu gostaria de saber. Para o Júlio, pode ser até que eu consiga perguntar para ele. O que foi para ele depois que fez o filme? Eu conheço uma outra que fez também, escreveu não sei o quê. Ela ficou nessa repetição. Ficou contando. Uma coisa que você percebe, uma repetição da situação, e que aquilo não... A ponto dos filhos não suportarem mais a mãe, porque se achava e só falava daquilo, e só queria dizer daquilo. Assim se tornou ela insuportável para o pessoal, quando antes não era. Então, eu não sei o que provoca, sabe? Eu tenho medo disso ser um acting, sabe? De ser uma... Se você está fazendo uma... Eu acho que pode ser bom, mas eu acho que precisava pensar. Não sei se eu... Faltou silêncio. Qual deles? O que eu li? Chama Espécie Humana, do Robert Antelme. Que editora que é? Não sei. Editora Record. Tocou no tema... Você tocou num tema sensível em relação a essa questão que você nos apresentou, que é a escrita, né? E aí eu acho que a gente tem alguma coisa que pode começar hoje, desdobrar na próxima, se for do seu interesse, de levar adiante. Do lado psicanalítico existe quase que uma ideia generalizada de que a escrita tem um poder curativo. Mas quando a gente lê um sujeito, que foi um dos que eu indiquei aqui, que eu até mencionei a você, o Jorge Semprún, que não é alguém que faz espetáculo do horror, não fica entrando em detalhes sobre aquilo que aconteceu, mas sim de que ele revela o tempo todo que a coisa não passa, a escrita não resolve. Ao contrário, ele chega a dizer que aquilo atormenta mais do que soluciona. E nessa direção a gente tem não só a clínica do testemunho, mas a gente tem a literatura do testemunho, né? Que está em plena exacerbação, né? E que não deixa de ser um mercado dessa visão degenerada, da forma como você bem indicou, de transformar em mercadoria a experiência do horror. Assim, eu resolvi tocar nisso porque no fundamento daquilo que você apresentou, me parece que se a gente não levar uma condição de impossibilidade ao seu nível mais extremo, não tem como considerar seriamente o que foi dito. Há uma impossibilidade de fato de lidar com isso.
essa impossibilidade, ela se coloca na impossibilidade de alguns sujeitos entrarem em tratamento. Essa impossibilidade se realiza na medida em que alguns sujeitos não conseguem falar sobre isso, seja no âmbito familiar, seja dos seus próximos. E a impossibilidade se coloca na medida em que o sujeito, tal como o Primo Levi e tantos outros, resolvem que já deu. É melhor essa vida que foi marcada por isso, é melhor ir embora dela. Então, essa condição me parece que é o osso da experiência. E que se a gente não considerar isso como fundamento da coisa, vamos continuar propondo uma clínica, vamos continuar propondo não sei o que lá, que todas essas iniciativas têm a sua legitimidade, desde que elas sejam marcadas por essa impossibilidade que está em exercício em autores como esse. Eu não sei se você compartilha dessa visão. Eu compartilho um pouco isso que eu estava falando, que a questão não era interpretar, não era compreender, né? Mas era se horrorizar para poder retomar. Mas também eu acho que se a gente não fizer isso, a gente não pega a essência da questão traumática, que é a questão do encontro com a morte. Eu acho que o radical é poder entrar realmente nessa experiência, porque eu fiquei, eu acho que eu não estou dizendo que a vivência de quem escreve, a vivência de quem fala, mas é a vivência de quem escuta o outro que falou, é a vivência de quem lê da maneira como que o outro que falou, porque se não tiver o outro, como é que ele se reconhece como sujeito? Poder viver esse impossível. Por isso que eu acho que é uma questão que a psicanálise tem que tomar a sério. Poder, como analista, viver esse possível, na sua radicalidade, como você está colocando, né? Poder viver aquilo que eu escrevi no livro, né? Que é essa vivência do morrer, quer dizer, poder entender a vivência traumática enquanto essa experiência do morrer e não da morte, né? Esse contato que o sujeito tem, essa poder não entender, porque não dá para entender. Eu acho que se a gente não ocupar esse lugar na radicalidade enquanto analista, nada vai acontecer. Eu acho que aí você abandona o outro muito mais. E aí é uma experiência própria. O outro se sente muito mais abandonado, muito mais desamparado do que antes. Acho que a procura de um outro, e que outro para fazer o quê? Não é para compreender, não é para aceitar, não é para tentar... quer dizer, como é que você pode, do seu lugar, imaginar? O Fedidá falava uma coisa interessante. Você não pode saber que o outro morreu, mas você pode tentar imaginar a coisa que para você é o mais horror. O que para você é um horror? Né? Porque ele está falando do horror que ele viveu, que você não tem ideia. É inimaginável e você não tem figura para isso. Né? E ele não vai te dar figura, mas ele te provocando, e se você se deixar provocar pelo horror, você provavelmente vai fazer alguma associação com algum horror que para você tem sentido de horror. Né? Então eu acho que essa radicalidade, para mim, trabalhar com trauma, trabalhar com isso é trabalhar nessa radicalidade, senão do impossível. E não sair disso, não tentar resolver isto, não tentar curar no sentido do queijo mineiro, né? Não. Diante do adiantar da hora, eu queria saber se a Miriam quer fazer algum comentário antes que a gente conclua. Eu acho que as questões aqui postas abriram muito bem, né? Esse tema que é um tema que, pelo número de questões que traz, né? Que você trouxe, Felícia, mostra que a gente tem muito o que conversar,
porque são várias posições, acho que a gente concorda com umas, fala isso não, isso sim, isso vai. Então, acho que temos aí uma grande proposta de pensar. Eu acho que a noção de experiência, por exemplo, é uma noção que a gente precisa de resgatar, no sentido, não, né, Benjamin, o próprio Agamben, ele fala dessa noção de experiência como algo que diz do outro poder transmitir, e, portanto, numa posição de testemunha, não de testemunho, né? Isso. Na relação com o outro. E experiência é uma coisa que a psicanálise também transita, porque a experiência analítica é a experiência disso que tem a transferência como instrumento, né? Então, acho que a gente tem pensado lá no nosso grupo um pouco, né, como pensar uma intervenção psicanalítica que pensa como uma experiência. Então, não necessariamente você está a longo prazo acompanhando uma pessoa numa terapêutica tradicional, mas podendo, né, criar um espaço que, se o sujeito resolve e quiser, ele pode estar com o outro, né, dentro dessa noção de experiência que a gente tem trabalhado, que posteriormente a gente pode avançar. Então, acho que temos aqui não o fim do dia, mas um bom começo de conversa. Eu queria agradecer a todo mundo. Boa noite a todos. Muito obrigada, e eu espero que então a próxima vez a gente